Imagina uma mente completamente fraturada ao meio. Hoje, a nossa exploração vai direto nas profundezas de uma obra que disseca as ansiedades e as divisões da vida moderna. O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Tem uma tensão absolutamente fascinante pulsando nesse texto o tempo todo. É, na verdade, uma guerra silenciosa entre o desejo desesperado de pertencer a algum lugar e, ao mesmo tempo, uma repulsa quase animalesca pela vida comum. Beleza, vamos mergulhar de cabeça nisso, começando com um contraste fundamental que basicamente define toda essa jornada. De um lado, a gente tem um mundo burguês. Pensa num corredor de pensão impecável, aquele chão tão encerado que chega a brilhar, com um pinheirinho ali no canto exalando aquele aroma super reconfortante de limpeza e de ordem. Do outro lado, a gente tem a realidade caótica do nosso protagonista, o Harry Haller. É um quarto escuro, impregnado de fumaça de charuto, uma verdadeira bagunça de garrafas de vinho vazias e pilhas de livros velhos. É literalmente o caos puro batendo de frente com a ordem absoluta. Parte 1. O estranho hóspede. Para entender como esse conflito funciona, a gente precisa olhar para a forma genial como a história é apresentada. A gente não entra direto nos pensamentos confusos do Harry. Primeiro, vemos o registro material de um verdadeiro estudo clínico da alma. Estamos lidando com os diários de um homem lá pelos seus 50 anos, excêntrico, solitário, que cheira do nada, só com 2 malas e uma caixa cheia de livros para alugar um quarto. Atrás dessa capa simples, tem um labirinto psicológico insano esperando para ser desvendado. A narrativa começa com o prefácio do editor. Quem nos apresenta o Harry é o sobrinho da dona da pensão. Ele é um cara jovem, de classe média, com uma vida super regrada e perfeitamente normal. Sabe aquela pessoa que, com certeza, nunca deixou uma louça suja na pia antes de dormir? É ele. E o texto usa isso como uma verdadeira caixa de mistério. A gente olha para o Harry inicialmente através do choque e da repulsa desse jovem tão certinho, uma repulsa que, aos poucos, vai virando uma compaixão meio curiosa. Essa curiosidade atinge o pico num dia em que o sobrinho esbarra com o Harry parado na escada, simplesmente admirando as plantas da vizinha. E aí o Harry solta essa frase: "Esse pequeno vestíbulo, com o pinheirinho, exala um odor tão prodigioso que não consigo passar por aqui sem me deter um pouco." Olha que ironia! Apesar de ter essa natureza rotulada como selvagem, o Harry fica profundamente mexido com aquele cheirinho aciado de cera. Para ele, aquele pinheirinho ali é como um pequeno altar da ordem. É o símbolo de uma paz de espírito que ele deseja absurdamente, mas que não consegue habitar de jeito nenhum. Parte 2. O desespero do cotidiano. Agora a gente sai da visão desse editor arrumadinho e mergulha de vez nos diários íntimos do próprio Harry. Neles, um dia normal é descrito não com alegria, mas com um tédio que chega a dar agonia. Pensa na rotina. Ele lê uns filósofos antigos, engole uns analgésicos para dor nas juntas e passa horas de molho numa banheira de água quente. É um dia ok, sem dores insuportáveis, mas absolutamente sem nenhuma paixão. É o puro suco da apatia. E o mais fascinante é pensar o quanto esse pavor de uma rotina monótona e morna ecoa até hoje, refletindo muita da nossa própria ansiedade moderna, na verdade? Essa mediocridade, esse meio termo, é insuportável para ele. O texto joga isso na nossa cara. Aquele contentamento saudável e pacato das pessoas comuns dá náuseas no Harry. Ele jura que preferiria sentir uma dor real, quase infernal, em vez de suportar o que ele chama de temperatura saudável de um quarto aquecido. Ele tem essa necessidade visceral, quase desesperada por emoções absolutas. Nem que seja dor pura, mas que seja algo real. Parte 3. O teatro mágico. Levado por esse pavor da monotonia, os diários nos arrastam para ruas frias e chuvosas, numa caminhada noturna onde ele tenta fugir da própria cabeça. E então, no muro de pedra de um hospital velho, o Harry vê umas luzes estranhas. Letras irregulares começam a piscar no muro molhado, quase como um letreiro de neon com mau contato, e proclamam o seguinte: Teatro Mágico, entrada só para os raros. A mensagem pisca, some, reflete no asfalto cheio de poças d'água e termina piscando de um jeito bem lento, quase soletrando. Só para loucos. Esse chamado piscante é o grande ponto de virada aqui. É como se uma fenda se abrisse, não naquele muro de pedra, mas direto na percepção do Harry, convidando a mente dele a se soltar completamente das amarras da realidade. E isso ilustra brilhantemente a divisão interna que ele sofre, algo que fica muito claro no gosto musical dele. Passando perto de um salão de dança, o Harry escuta o jazz primitivo daquela época. A mente do cara venera a perfeição intocável da alta cultura, tipo Mozart. Mas fisicamente, ele sente uma atração hipnótica pela energia crua, suada e caótica do jazz.
Metade dele quer elevação espiritual, a outra metade implora pelo instinto bruto e rústico. Bart 4, o homem contra o lobo. Essa confusão toda é dissecada de um jeito bizarro num livrinho que ele recebe do nada, no meio da rua chuvosa, entregue por um cara misterioso. O nome do folheto? Tratado do Lobo da Estepe. É um panfleto impresso num papel barato, mas que funciona como um diagnóstico clínico e assustadoramente preciso da própria alma do Harry. Ler esse tratado é como ver a própria identidade sendo fatiada e analisada debaixo de um microscópio implacável. O que é realmente fascinante nessa ilustração que acompanha o tratado é como a gente consegue ver a dualidade de forma tão orgânica. É o retrato visual da tragédia do Harry, um único ser preso no mesmo corpo, tendo uma metade humana e a outra metade de um animal selvagem, encostado ali sobre as folhas. O tratado explica sem rodeios que não tem como essas duas partes viverem em paz. A porção homem quer criar arte, quer poesia, amor e ideais nobres. Já a porção lobo é puro instinto, cinismo e literalmente ri das ambições humanas, achando tudo uma grande palhaçada. Se o homem tenta fazer algo elevado, o lobo arreganha os dentes. Se o lobo tenta viver seu instinto, o homem enche ele de culpa moral. Eles paralisam um ao outro o tempo todo. E aí, o panfleto entra numa concepção filosófica bem densa, classificando o Harry dentro do arquétipo do suicida. Só para deixar bem claro como o texto aborda isso. Para essas pessoas ultrassensíveis, a ideia de tirar a própria vida não é descrita como uma tragédia de fato, mas como um mecanismo psicológico bizarro de sobrevivência. Saber que existe uma saída de emergência que pode ser usada a qualquer minuto traz um alívio imenso para eles. É surreal, né? O simples fato de ter na mão o controle sobre o próprio fim é, paradoxalmente, o que dá energia para eles continuarem aguentando o dia de amanhã. Parte 5. A prisão burguesa. Então, o ponto crucial de tudo isso é entender o seguinte: como esse lobo selvagem se vira nessa sociedade civilizada que ele tanto odeia, mas da qual ele não consegue se livrar. O tratado chama isso de compromisso burguês. O cidadão médio não tem coragem de sofrer horrores igual a um mártir, nem chuta o balde para viver como um libertino inconsequente. A sociedade troca toda a paixão intensa da vida por uma segurança morna e confortável. Mas o grande plot twist do texto é este: essa sociedade só continua viva porque suga a energia criativa dos artistas, dos lobos e dos deslocados. São essas mentes indomáveis que geram a vitalidade que sustenta o conforto de quem vive na normalidade. Tudo isso nos leva a uma reflexão final que não dá para ignorar. O Harry se vê como essa aberração dividida, claro. Mas o texto dá a entender que, no fundo, talvez muitas almas andem por aí com divisões parecidas. Aquela mente super organizada, vivendo num apartamento encerado e com cheirinho de pinho, às vezes esconde desejos selvagens e silêncios pesados. O que fica martelando na cabeça é: será que a rotina civilizada consegue mesmo domar a nossa natureza de vez? Ou vai ter sempre um lobo escondido no escuro da nossa mente? Fica o convite para mergulhar direto na fonte e explorar esse mistério de perto.